Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula de Química. Na aula passada a gente falou dos diferentes tipos de fórmula. A gente falou da fórmula centesimal e da fórmula mínima e também falamos dos cálculos envolvidos nessas fórmulas. Na aula passada eu fiquei de colocar uns exercícios mais tarde, só que esse mais tarde nunca veio. Eu acabei esquecendo, então, para não colocar muito depois e acabar entulhando vocês de atividade, falei, deixa quieto, não vou colocar atividade nenhuma. Mas está tudo bem, porque a aula de hoje é uma continuação direta da aula passada, e nessa aula a gente faz uma listinha de exercícios caprichado, envolvendo todos esses tipos de fórmula. E essa listinha já coloquei no Moodle antes mesmo de gravar a aula, para não esquecer, para não correr o risco de esquecer, tá bom? Então, vamos lá. Bom, na aula passada a gente viu os diferentes tipos de fórmula, fórmula centesimal e fórmula mínima. Rapidinho, a fórmula centesimal é aquela fórmula que expressa a proporção em massa de cada um dos elementos presentes numa molécula. A fórmula mínima é aquela fórmula que expressa a proporção mínima entre os elementos presentes numa amostra, enquanto que a fórmula molecular, que é a fórmula mais usual e a mais importante, ela nos diz quais os elementos presentes numa certa substância e quais as quantidades desses átomos, desses elementos. Tá? Então, com as duas fórmulas que a gente viu na aula passada, fórmula centesimal e fórmula mínima, vamos aprender a determinar a fórmula molecular, que é aquela que é mais importante. Tá? Então a gente falou lá atrás que a fórmula molecular ela indica os elementos que compõem uma substância e a quantidade exata dos átomos desses elementos numa molécula, numa substância. Tá? E a gente viu também que a fórmula molecular ela é um múltiplo exato da fórmula mínima. Tá? Então a fórmula molecular ela vai ter o seguinte jeitão, ela tem uma fórmula mínima vezes um N, tá? Sendo que esse N é um número inteiro. Então pode ser 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Sempre o número inteiro, não é um número quebrado, não é um número decimal. Tá? E como é que a gente acha a fórmula molecular? Vamos ver. Vamos pensar um pouquinho, gente. A gente viu lá atrás que a fórmula molecular ela é igual à fórmula mínima vezes o N, sendo que esse N é um número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Tá? A gente pode, a partir dessa fórmula, dizer o seguinte, a massa molar de uma substância ela vai ser igual à massa da fórmula mínima vezes N, vezes esse mesmo N número atrás. Ué, se a massa molar ela é calculada a partir da fórmula molecular, isso vai ser proporcional e vai valer também para a massa da fórmula mínima. A massa da fórmula mínima vai ser calculada a partir da fórmula mínima. E multiplicando a massa da fórmula mínima pelo mesmo valor de N, a gente vai chegar na massa molar da nossa substância. Sendo assim, a gente pode pegar essa equação aqui e reescrever ela para deixar ela em função de N, para a gente encontrar esse valor de N. Como é que a gente faz isso? A gente pega a massa da fórmula mínima que está multiplicando N e passa para o lado de cá, vai vir dividindo. Então a gente vai ter o seguinte, o N é igual a massa molar dividido pela massa da fórmula mínima. Tá? Então com essa equaçãozinha aqui a gente consegue chegar no valor de N que nos diz quantas vezes nós temos que multiplicar a fórmula mínima para chegar na fórmula molecular, beleza? Nos exercícios, gente, normalmente vai ser dado a massa molar da substância em questão, tá? Mas e na vida real? A gente falou na aula passada que quando a gente determina, quando a gente descobre uma molécula nova, uma substância nova, a gente não sabe a fórmula molecular dessa substância, tá? Da mesma forma, a gente não sabe a massa molar dessa substância. Como é que a gente faz na vida real para determinar a massa molar de uma substância que a gente não conhece? Tem vários métodos, tá? Se a nossa substância for um gás, ou um vapor, ou um líquido que consegue ser vaporizado sem se decompor, a gente pode usar a equação de Clapeyron, a equação dos gases ideais. E aqui eu vou ter que fazer um parênteses porque eu não tenho certeza se vocês já estudaram os gases ideais. Então, se vocês já estudaram, vocês vão entender do que eu estou falando. E se vocês não estudaram, não se assustem, tá?
o que nos diz a equação de Clapeyron? A equação de Clapeyron nos diz o seguinte: PV é igual a nRT. Essa formulinha aqui vai ficar gravada na cabeça de vocês a partir do momento que vocês começarem a estudar gases, tá? Mas o que nos diz essa equação? Essa equação nos diz que existe uma relação entre pressão e volume para um gás, tá? E número de mols, R, que é uma constante dos gases, e a temperatura, tá? Então, pressão vezes temperatura é igual a número de mols vezes a constante dos gases vezes temperatura, tá certo? E onde é que está a massa molar nessa fórmula aí? Como é que a gente determina a massa molar usando a equação de Clapeyron? Vamos pensar um pouquinho. A gente viu nas aulas anteriores qual é a definição de mol, massa molar, a relação que existe entre massa e número de mols. Todas essas continhas a gente fez sempre usando regrinhas de 3 e nunca equações, tá? Nunca formulinhas, tá? Porque eu gosto de estimular o raciocínio lógico. Montar uma regrinha de 3 eu acho que é muito mais lógico, muito mais útil do que decorar uma fórmula, tá? Mas as regrinhas de 3, normalmente essas relações, elas chegam nas equações que eu vou mostrar, inclusive essa daqui. Então a gente tem uma relação que é o seguinte, a relação entre massa e número de mols. O que é a massa molar, gente? A massa molar é a massa de um mol de uma determinada substância, né? O quanto pesa um mol de uma substância. Então, a massa de um mol de substância, ela tem um símbolo diferente, que é o M maiúsculo. Então, a massa molar está para um mol, assim como uma massa qualquer está para um determinado número de mols, está para um número de M, tá? Resolvendo essa regrinha de 3, eu vou ter o seguinte: M vezes 1 é M, qualquer coisa vezes 1 é qualquer coisa, tá? Então, M é igual a N vezes M. Se eu reorganizar essa equação aqui para isolar o N, que é o número de mols, o que eu faço? Eu pego o M que está multiplicando, passo para cá, ele vai vir dividindo, né? Eu vou ficar com a massa dividido pela massa molar, isso vai ser igual ao número de mols, tá? Então, o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Nessa equação dos gases ideais, a gente não tem nem massa molar, mas a gente tem número de mols, e com o número de mols, a gente pode substituir esse termo por massa e massa molar. Então, a gente pode reescrever a equação dos gases da seguinte forma: PV é igual ao N, que na verdade é massa dividido pela massa molar, vezes o R vezes o T, que é a temperatura. R é a constante dos gases e T é a temperatura. Então, com essa equação dos gases, eu consigo determinar experimentalmente a massa molar. Como assim? Não estou entendendo absolutamente nada. Vamos imaginar um experimento, então, onde a gente consiga controlar a pressão, a gente controla o volume, se a gente fizer esse experimento usando um frasco que tem um tamanho específico, o volume vai ser correspondente ao volume interno desse frasco, a pressão dentro desse frasco é possível de medir, o R é uma constante, é tabelado, o T é uma temperatura, você consegue medir a temperatura com que essa substância está presa dentro do frasco, e a gente sabe qual é, a gente pode adicionar uma massa específica dessa substância dentro desse frasco. Com isso a gente vai ter tudo, a gente tem a pressão, que a gente consegue medir, a gente tem o volume, que é em relação ao tamanho do frasco, o R é uma constante, a temperatura a gente mede, e o M, a massa, é o que a gente colocou ali dentro do frasco da nossa substância, sobra somente a massa molar. Então, usando um experimento e a constante dos gases, a gente consegue determinar a massa molar de uma substância, tá? Existem diversos outros modos. Existe, por exemplo, a crioscopia. Você consegue determinar a massa molar de uma substância usando a crioscopia, que mede justamente a variação no ponto na temperatura de congelamento de uma solução, tá? Então, se você adiciona um soluto num solvente, você vai alterar o ponto de fusão e o ponto de ebulição, também o ponto de congelamento dessa substância. Então, pela diferença do ponto de congelamento do solvente puro com o solvente tendo a nossa substância desconhecida como soluto, a partir dessa variação a gente consegue determinar a massa molar. Não vou entrar em maiores detalhes, tá? Isso daí vocês vão ver em propriedades coligativas
lá para frente. E existem também outros métodos mais sofisticados, como por exemplo a espectrometria de massas, que a gente comentou lá atrás quando a gente estava falando dos isótopos de massa atômica, massa dos isótopos e tudo mais. Beleza? Mas então o fato é que existem maneiras experimentais de se determinar a massa molar de uma substância e com isso a gente consegue determinar a fórmula molecular de uma substância. Como que a gente determina a fórmula molecular de uma substância? Vamos ver. Então, um exemplo aqui. Temos uma substância de massa molar. Vamos supor que a gente determinou a massa molar por experimento e deu 180 gramas por mol. Essa substância, a gente fez uma análise elementar e ela apresentou em sua composição 40% de carbono, 6,72% de hidrogênio e 3,28% de oxigênio. Determine a sua fórmula molecular. Então, 40% de carbono, 6,72% de hidrogênio e 53,28% de oxigênio. Essa aqui é a composição centesimal, é a fórmula centesimal dessa nossa substância em questão. Na aula passada, a gente viu como que a gente faz para chegar da fórmula centesimal para a fórmula mínima. E a gente precisa fazer isso para determinar a fórmula molecular. Então, a fórmula mínima vai ser um passo para a gente chegar na fórmula molecular. Então, vamos relembrar como a gente faz isso. Então, a gente organiza os nossos elementos e a fórmula centesimal desses nossos elementos. A gente coloca as porcentagens de carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? A gente vai ter a proporção em massa. O que a gente faz com essas porcentagens? A gente vai dividir a porcentagem de cada um dos elementos por suas respectivas massas atômicas. Tá? Então, a gente vai pegar 40%, que é a porcentagem de carbono, e vai dividir pela massa atômica do carbono, que é 12. A gente vai pegar os 6,72%, que é a porcentagem de hidrogênio, e vai dividir pela massa atômica do hidrogênio, que é 1. A gente vai pegar a porcentagem de oxigênio e vai dividir pela massa atômica do oxigênio, que é 16. Então, dividimos pela massa atômica. Para o carbono, a gente vai dividir 40 por 12, vai dar 3,33. Para o hidrogênio, a gente vai chegar em 6,72, porque o número dividido por 1 é ele mesmo. E para o oxigênio, 53,28% dividido por 16 vai dar 3,333%. Então, essa é a proporção em átomos já para a nossa molécula. Só que fica esquisito a gente escrever a nossa fórmula com números decimais, com números quebrados. Né? Não fica legal você escrever carbono 3,33, hidrogênio 6,72 e oxigênio 3,33. Então, o que a gente faz para assumir com esses números quebrados? A gente vai pegar o menor desses resultados e vai dividir todos eles pelo mesmo valor. Ora bola, se a gente tem duas vezes aqui o 3,33, significa que tanto oxigênio e carbono estão presentes nessa fórmula na mesma proporção. A gente vai ter o mesmo número de carbonos e oxigênios nessa nossa substância. Tá? Então, a gente vai pegar 3,33 e vai dividir todos os números por ele, porque 3,33 é o menor desses resultados. Então, pegamos o menor número e dividimos todos eles. Né? 3,33 dividido por 3,33, um número dividido por ele mesmo, dá 1. 6,72 dividido por 3,33 vai dar muito próximo de 2, vai dar 2,018. Lembra que eu falei lá na aula passada que dificilmente a gente vai chegar num resultado exato para todos os elementos, né? A gente vai ter que arredondar os valores, desde que seja um arredondamento coerente. 2,018 é muito próximo de 2, então é 2, tá? E o oxigênio, 3,33 dividido por 3,33, vai dar 1. Então, a proporção em átomos para a nossa molécula aqui, é a nossa fórmula mínima, vai ser 1 carbono para 2 hidrogênios para 1 oxigênio, CH2O. Essa é a nossa fórmula mínima. Encontramos a nossa fórmula mínima. Como é que a gente chega na nossa fórmula molecular? Vamos ver. Então, volta ali para o enunciado do exercício. Uma substância de massa molar igual a 180 gramas por mol, apresentou tralalalala. Então, o que a gente precisa? A gente precisa da nossa fórmula mínima, que a gente determinou lá atrás, e a gente vai precisar
da massa molar que o exercício passou para a gente. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que primeiro determinar a massa da nossa fórmula mínima. Isso é tranquilo. Para determinar a massa da fórmula mínima, é só pegar aqui os elementos que compõem a nossa molécula em questão aqui e multiplicar pelos subíndices aqui das moléculas. Então, a gente tem um carbono é massa 12, a gente tem 2 hidrogênios, então 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Um oxigênio, a massa dele é 16. Resolvendo isso daqui, a nossa massa da fórmula mínima vai dar 30. Aí a gente vai usar aquela relaçãozinha que a gente fez lá atrás para achar aquele N. Lembra? Agora a gente pode calcular o fator entre a fórmula mínima e a fórmula molecular, que é justamente aquele N. Vai ser o quê? A massa molar dividido pela massa da fórmula mínima. Então, a massa molar, o exercício passou para a gente, é 180. A massa da fórmula mínima a gente acabou de calcular é 30. 180 dividido por 30 vai dar 6. Então, 6 é o fator entre a fórmula mínima e a fórmula molecular. Para chegar na fórmula molecular, a gente vai pegar a fórmula mínima e multiplicar por N. Esse N agora é 6. Então, fórmula molecular é a fórmula mínima vezes N. A fórmula mínima é CH2O. Então, você multiplica tudo por 6. Então, 6 vezes 1 carbono vai dar 6. 6 vezes 2 hidrogênios vai dar 12. 6 vezes 1 oxigênio vai dar 6. C6H12O6. Essa é a fórmula molecular da nossa substância em questão. Firmeza? Maravilha, gente! Eu agradeço quem chegou até aqui. Aulinha curta, aulinha suave, né? Como eu falei para vocês no começo da aula, eu esqueci de colocar a listinha de exercícios da aula passada, mas não tem problema, porque vocês viram aqui que a aula de hoje é uma continuação direta do assunto que a gente trabalhou na semana passada, tá? Então, temos aí uma listinha de exercícios caprichada, contendo fórmula mínima, fórmula centesimal e fórmula molecular. Tá joia, gente? Se vocês estiverem com dificuldade, me escrevam tanto pelo chat do Moodle como por e-mail, tá? Entrem em contato ou apareçam nos horários de atendimento. Eu estou começando a atualizar os diários com base nas atividades e nas entregas das atividades, então eu estou colocando as frequências ali para quem entregou as atividades, beleza? Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, entre em contato de novo. Como de praxe, no último slide ficam aqui algumas dicas de referências bibliográficas. Esses livros vocês podem encontrar na Biblioteca Virtual Pearson. Para acessar a Biblioteca Virtual é só entrar no swap, links importantes, Biblioteca Virtual Pearson. Tá joia? Lá vocês vão ter esses livros e muitos outros mais. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a atenção de vocês, um grande abraço, cuidem-se e tchau!